simplesmente porque essas são efêmeras, passageiras. Presta O atenção. livro de Hebreus, Efêmero. usando uma citação do Velho Testamento, diz que esse primeiro céu e essa primeira terra, eles serão enrolados como um vestido velho. E no tempo oportuno do Senhor, eles então darão lugar a novos céus e nova terra. Enfim, a realidade eterna, a realidade que tem substância permanente, já que essa que vivemos não tem substância permanente. Por isso é um privilégio tão imenso, meus irmãos. Nós temos nascido do alto e sermos habitados pelo Espírito da realidade, como João chama, que é aquele que, de novo, voltando às palavras de Paulo em Coríntios 2, que todas as coisas perscruta, esse Espírito. Então ele é o único capaz de trazer para o interior do homem, em revelação e entendimento espiritual, essas coisas de Deus. Ninguém sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Mas então que maravilha de dizer, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos. E cuidado sempre com essa palavra conhecer, porque não fala de limite, não se limita a entendimento e intelecto mental. Nunca. A palavra conhecer traz a ideia de saber e de experimentar algo por relacionamento. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, e eu lhes direi, nunca vos conheci. O Senhor não está dizendo, eu não sabia de vocês. Ele sabe todas as coisas. Ele está dizendo, eu nunca tive um relacionamento. Senhores, vocês estão entendendo que o Romeu Bornelli está falando de que há um relacionamento, a necessidade de um relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo, ou com Deus, através da Trindade. A hora que você fala com um, fala com o outro. Em oração nós devemos ir ao Pai, em nome do Filho, mas nas nossas conversas cotidianas nós devemos ter com o Espírito Santo que habita o nosso coração. E é desse relacionamento que nós, então, um dia seremos conhecidos, vamos dizer assim, no sentido de ter relacionamento, como ele acabou de dizer, com Jesus. Então é muito sério a vida espiritual. Mas poucos estão interessados, né, no estudo da vida espiritual. Eu vejo, tem pessoas que trabalham conosco, que a gente praticamente implora diariamente, as pessoas que a gente tem relacionamento, que a gente ama, pessoas muito próximas, mas elas não estão engajadas no projeto. Então é muito triste que a gente venha a público para falar com muitas pessoas e o interesse das pessoas em conhecer a vida espiritual é diminuto, muito pequeno. Isso é muito triste, porque nós sabemos o que vai acontecer não é nada agradável. Ele está falando de relacionamento com Jesus, hein? Ele não está falando com relacionamento com o seu amigo, com o seu cônjuge, com seus pais, avós. Ele está falando de relacionamento com Deus. Isso existe. Isso é oração. Oração é um relacionamento. Vamos continuar. Particular com vocês. Apesar de vocês terem usado o meu nome. Então, apartai-vos de mim, vós... Apesar de ter usado o nome. Então, o religioso fala toda hora. Mas não tem um relacionamento espiritual. A nossa academia está aqui para a gente desenvolver o relacionamento. Para treinar a vida espiritual. E treinar a vida espiritual é treinar um relacionamento. É viver em oração. Sempre procurando pescar almas para Deus, tirar pessoas do mundo, que têm raízes profundas no mundo. Às vezes é importante a gente tomar decisões muito tristes para salvar pessoas amadas.
pois elas estão com a raiz no mundo, que só uma coisa triste para tirá-las do mundo e colocá-las no reino, para que elas passem de uma vida aí de 100 anos, 100 e poucos anos, para uma vida eterna, junto conosco, que já temos essa certeza. Que praticais a iniquidade. Então, esse é o sentido de conhecer, segundo a Bíblia. Então, nós recebemos o Espírito de Deus para que conheçamos. Num relacionamento pessoal, íntimo, real, porque ele é o Espírito da verdade ou da realidade, que nos guiará em toda a realidade, aquilo que por Deus, então, nos foi dado gratuitamente. O primeiro símbolo do cristão sob encargo e responsabilidade na casa de Deus, vamos reunir as duas epístolas, é a ideia de um administrador. Ou, podemos usar uma outra palavra, um fiduciário. Você já ouviu esse termo? Quando você compra um carro à prestação, você usa uma instituição bancária, você aliena o carro àquela instituição, e isso se chama alienação fiduciária. Então, o que é um fiduciário? Fiduciário é alguém para quem foi confiado um legado ou uma herança sob testamento. Essa é a definição de um fiduciário. Então, em primeiro lugar, algo é encarregado a ele. E não apenas algo é encarregado, um legado ou uma herança é encarregada a ele. E por essa herança ou por esse legado, ele tem responsabilidade. Ou seja, o encargo fiduciário gerou nele uma responsabilidade. Então, nós vamos ver 4 símbolos, que creio são os principais, para nos ajudar a entender em que sentido nós, não apenas Paulo, não apenas Timóteo, não apenas os primeiros apóstolos e profetas, claro que não, do contrário, nem mesmo nós estaríamos aqui, mas durante toda essa história da igreja, pela bondade e fidelidade do Senhor ao seu próprio nome, porque foi ele quem disse: eu sim edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não. Tá vendo? Eu, é Cristo, edificarei a minha igreja. Veja que essa edificação é de Cristo em cada um dos seus irmãos, de cada um dos filhos de Deus. Então é necessário um novo nascimento para a edificação de Cristo em cada novo nascido, que passa de um nenê espiritual a um adolescente e um ser, um filho de Deus na vida madura. Essa maturidade é a edificação de Cristo naquela pessoa. Então, aquela pessoa tem que resplandecer, ela é um canal de Jesus, ela tem que ser um canal de Jesus, tem que praticar o que o cabeça espiritual, que é Jesus, quer. E nós temos que saber, ou por relacionamento, ouvi-lo e transmitir, ou tomar as atitudes, né, que ele quer que a gente tome. Isso dá uma tranquilidade incrível, porque a gente não tem muita aquela tensão de o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que eu faço, o que eu não faço. Não, ele vai dizer o que é para fazer. E a gente tem que fazer. É lógico, não quer dizer que a gente não esteja nessa edificação sendo purificado, porque nós temos um ego manchado, sujo, coração cheio de entulhos, e tudo isso tem que ser purificado. E esse é o processo de edificação de Cristo em nós. À medida que nós somos edificados, nós somos toda a igreja de Cristo que vai sendo fortalecida, se eu posso chamar assim, ou o corpo de Cristo, ou a noiva de Cristo, que está sendo então ataviada, está sendo preparada para o casamento celestial e a nova Jerusalém. Não hão de prevalecer contra ela. Então ele tem levantado por sua graça e continuará fazendo muitos fiduciários, muitos administradores, que não estão brincando de evangelho, que não estão distraídos daquele que é o evangelho. Mas então, entendendo e recebendo o significado da carga desse depósito, então eles são fiéis
administradores. A própria palavra fiducis, fiduciário, implica em alguém